Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e hoje tem jogo do Santos. Se tem jogo do Santos, tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Isso não é tão verdade, a gente falhou no jogo contra o Amazonas, mas amigos, entendo, a vida está corrida, está muito complicado no âmbito pessoal, no âmbito profissional. No âmbito acadêmico eu quase abandonei. Mentira, não abandonei não, mas tá lento, porque tem muita coisa para fazer e nesse meio tempo tem jogo do Santos também, a gente fala sempre que possível deste Santos que depois de uma apresentação pífia, muito ruim, horrorosa, como eu falei no outro vídeo, contra o Amazonas, uma derrota aí, a primeira derrota do Santos na história numa Série B, que também foi a primeira vitória do Amazonas na história numa Série B. Voltamos a campo contra o rival já bem mais conhecido, já que o Santos nunca tinha enfrentado o Amazonas na vida. Dessa vez enfrentaremos a Associação Atlética Ponte Preta, time tradicionalíssimo de Campinas, um time que normalmente nos dá trabalho, tem umas eliminações recentes no Paulistão, é um time que, mesmo quando a gente consegue eliminar, não vem fácil, normalmente não vem de cara, não vem de barato aí as derrotas, mas pelo menos é um time que o Santos já enfrentou esse ano, e quando enfrentou, jogou bem, venceu. Verdade que em condições meio adversas, assim, meio diferentes, porque estava chovendo muito, mas não tira o mérito daquela vitória. Vamos ver como que o Santos se apresentará hoje, se será como daquela vez desde o começo, conseguindo gols, ou não. Será como todas as outras partidas aí da Série B, em que o Santos começa muito mal. Então falaremos de Santos e Ponte Preta e Santos, no estádio Moisés Lucarelli. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e diga aí o que achou, ou seu palpite para esta partida. Falando nisso, eu até estou aqui com o comentário do Rogério Sanassi sobre o jogo do Amazonas. Ele falou, né, que o título do vídeo, que era horroroso e preocupante, resume o que o Santos está jogando esse ano, com exceção dos clássicos, e do jogo contra a Ponte no início do Paulista. Então, ele mesmo já lembrou. Valeu, Rogério, tamo junto. Do jogo contra a Ponte Preta, que foi um jogo que o Santos venceu por 3-1, fez um 2-0, ainda acho que chegou a fazer 3-0, depois tomou um gol no pênalti meio marromeno lá, né? Foi uma bola que pegou na mão do Gilson, não estou enganado. Mas agora a Série B é uma outra realidade desta Ponte Preta, que está lá na parte do meio da tabela, tem 5 pontos, está em 12º, mas vem de alguns resultados interessantes. A Ponte Preta que efetivamente venceu o Amazonas, coisa que nós não conseguimos, e conseguiu um empate no último minuto contra o Operário, o famoso melhor nome de duplo sentido, o Operário de Ponta Grossa. A Ponte Preta conseguiu aí um empate no finalzinho, então a Ponte que não fez exatamente assim, um grande Campeonato Paulista, mas que vem pelo menos com resultados bons até nesse campeonato, né? Venceu o Amazonas por 3-0, por exemplo. O Santos não conseguiu fazer um golzinho sequer no time de Manaus. Para esta partida, o Santos que segue no G4, a gente lembra que mesmo com a derrota horrorosa da semana passada não, né, de uns dias atrás, o Santos segue no G4 em terceiro com 9 pontos. A Série B já começou, o Guarani, o rival da Ponte Preta, já perdeu. O Avaí venceu, que é até relativamente impressionante. O Botafogo e o Chapecoense empataram. E o Vila Nova venceu o Novo Horizontino. Então, aí a Série B mostrando essa característica de ser um campeonato meio nivelado por baixo, mas equilibrado, assim. Os times acabam perdendo pontos. Então, é importante que o Santos faça valer, principalmente assim nesses jogos que são mais complicados. Já deixou passar um jogo que teoricamente seria mais acessível contra o Amazonas, precisa fazer o resultado agora contra a Ponte Preta jogando em Campinas. O time provável que nos dá o GE, que é o mesmo que dá a Esportiva: João Paulo, JP Sherman, Gil, que volta à titularidade, Joaquim Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Morelos e Guilherme. Então, Morelos assumindo aí essa titularidade. Santos que tem o seu DM ainda, jogadores como o Júlio Furt e o Pedrinho, que ainda estão sendo poupados por uma questão de pubalgia.
O Aderlan ainda não vai voltar por causa da cirurgia da mão, mas acho que o JP Sherman tá assumindo meio que essa condição aí de titular da lateral direita. E uma Ponte Preta que não tem muitos destaques, inclusive, eu não sei se ela trocou o treinador no final do Campeonato Paulista, muitos times fazem isso, mas não vai ter o famigerado Gé, que por algum momento apareceu que o Santos queria contratar, mas foi para Ponte Preta, o time do técnico João Brigatti. Na arbitragem teremos Marcelo de Lima Henrique. O Carioca, assim, com certeza vai lembrar muito do Marcelo de Lima Henrique, que apitou muito jogo da Série A. E, enfim, tem postagens torcendo pro Flamengo, e aí teve alguns jogos meio polêmicos, digamos assim, principalmente com a torcida do Botafogo. Eu acho que o botafoguense não gosta muito do Marcelo de Lima Henrique, mas pelo menos é um árbitro que tem muita experiência, né? Não vai ser aqueles árbitros que a gente nunca viu antes e que vão apitar a Série B. Até aí eu não sei exatamente se é uma vantagem, mas pelo menos é um árbitro que não vai se intimidar pelo tamanho do jogo ou por estar apitando um jogo do Santos, que é um time muito maior do que a Série B. Então, nesse sentido, eu não lembro muito de ter dado problema com relação ao Santos. Então, estamos aí na expectativa de como sempre, né? Eu falo de arbitragem na esperança de que eu não precise falar dela depois. Eu falo no pré-jogo para que eu não tenha que falar no pós. Espero que o Marcelo de Lima Henrique faça aí uma boa arbitragem, que seja um bom árbitro. O jogo será às 21h30, 9h30 do horário de Brasília. E terá transmissão de tudo que é veículo, né? Então, segundo aqui o UOL vai passar na Band, na TV Brasil, então TV aberta temos. Vai passar no canal GOAT. GOAT é G-O-A-T, que significa cabra. Para quem não está muito familiarizado, é uma sigla que em inglês representa Greatest of All Time, né? O maior de todos os tempos. E aí é relacionado com esse termo de cabra ou bode. Enfim, o canal GOAT, G-O-A-T, no YouTube, e o Premiere vai passar também no pay-per-view. Então, muitas formas de você conseguir assistir. Eu acho interessante porque tem muitas narrações, né? Então ficam aí mais opções para os torcedores, que entrarão em campo no famoso estádio Moisés Lucarelli. Então, aproveitando que estamos aqui, podemos falar de fatos um pouco diferentes, né? É que o Moisés Lucarelli, o torcedor santista conhece, inclusive eu já fui lá ver o Santos perder, diga-se de passagem. Que é um estádio que recebe o nome de um torcedor, mas enfim, de um dirigente também. Mas é um estádio construído por torcedores, ele é muito famoso por causa disso. Que o Moisés Lucarelli original, que era com Y, inclusive, que consta, foi um dirigente que promoveu muito o nome da Ponte Preta entre os torcedores e promoveu a arrecadação de fundos para a construção do estádio, que é apelidado de Majestoso, pelo tamanho dele, segundo o Wikipedia, que não é fonte, mas beleza. Essa capacidade dele, quando ele foi inaugurado em 1948, era a terceira maior do Brasil, chegando a ter 35 mil de capacidade. Era só menor que o Pacaembu, em São Paulo, e que São Januário, no Rio de Janeiro. Então, construído antes de Morumbi, antes de Maracanã, dessas arenas mais modernas, apesar que até para 35 mil pessoas não é muito comum. Hoje tá liberado para pouco menos de 18 mil, imagino que não vai ter esse público, quarta-feira, 9h30 da noite, mas terá uma presença boa da torcida do Santos, um estádio bem grande mesmo, muito tradicional, de um time que é muito tradicional, a Ponte Preta, apesar de não ter títulos, ela é conhecida por não ter sido campeão de paulista, nem de brasileiro, ao contrário do Guarani, que tem um título nacional, seu rival direto de Campinas, né? Do Dário Campineiro. Interessante que os dois times têm o próprio nome no hino, o nome do estádio no hino. O hino da Ponte Preta que fala assim, né? Seu estádio é majestoso, seu nome é uma glória, Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória, que é uma outra característica. Eu tinha que pesquisar isso, quem foi escrever os hinos da Ponte Preta e do Guarani. Os dois falam o nome do próprio estádio,
e os dois falam de vitória e derrota. Assim, tipo, na vitória e na derrota, torce pro time. Acho que é uma característica do torcedor campineiro, talvez. Mas, enfim, estaremos aí. Não eu pessoalmente, fisicamente, mas a torcida do Santos e o Santos estará presente no estádio Moisés Lucarelli. Esperamos que o Majestoso e seus visitantes, espectadores, vejam uma partida muito melhor do Santos. Eu acho que é muito, muito feio o que o Santos fez contra o Amazonas. É um jogo que é inadmissível para um time do nível e da folha salarial do Santos. Eu me preocupo um pouco com a questão do Carille, mas eu acho que é importante que o Santos já demonstre aí uma melhora nesse jogo contra a Ponte Preta, até para dar uma acalmada nos ânimos da torcida, que ficou bastante chateada com essa derrota para o Amazonas. O Santos tem total capacidade de fazer uma Série B muito tranquila, mas não pode se dar ao luxo de acreditar que está ganho e que pode perder do Amazonas e está tudo bem, mesmo que tenha sido fora de casa. Então é muito importante que o Santos vença e se apresente bem contra a Ponte. Como eu falei no jogo contra o Amazonas, né, me preocupa quando o Carille tem muito tempo para treinar, porque a história recente dele desse ano não mostra que o trabalho vai demonstrar resultado. Dessa vez ele teve menos tempo, quem sabe com um pouco menos de tempo ele apresente aquele futebol que ele mostrou no Paulista quando tinha jogos mais seguidos e o Santos conseguiu ter bons resultados. Ficaremos no aguardo, então acompanharemos a partida, como eu disse, 9h30 do horário de Brasília, em vários lugares, muitas opções para você assistir. Daqui a pouco, né? Eu estou gravando aqui quase 4 horas, então um pouquinho menos de 5 horas para o jogo. Mas para quem conseguir assistir aí, fica o nosso pré-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos, cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e diga seu palpite para a partida ou seu comentário sobre a partida do Amazonas, como fez o Rogério Sanassi. E no mais, pra cima deles que a gente vença hoje, cabe logo, assim, a Série B com o Santos aí no G4. Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!